Olá, eu sou Vera Ondei, coordenadora de comunicação digital DBO. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao DBO Entrevista. Nós recebemos para essa conversa o zootecnista Gianpaolo Buso, diretor da Par e Passo, empresa de gestão agrícola, rastreabilidade, recall e gestão da qualidade. Lembrando que o conteúdo de DBO Entrevista fica disponível no portal DBO e nas nossas redes sociais. E mais um recado, a edição de novembro da revista DBO está a caminho, uma edição dedicada a vários temas de manejo, entre eles, como a pecuária regenerativa tem ganhado espaço no Brasil. Se você não terminou de ler a edição de outubro, com cerca de 20 reportagens e artigos, você tem mais alguns dias. A revista DBO também está no nosso portal e no aplicativo. Se você ainda não tem, baixe nas lojas Google Play e Apple Store. Recado dado, nosso convidado já está conosco. Seja bem-vindo, Gianpaolo. Olá, Vera, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Com saúde, isso é bom. Sempre. Bom, nós vamos conversar sobre conceitos e aplicabilidades que podem parecer distantes do dia a dia do produtor, mas que ganham cada vez mais importância olhando o futuro da atividade. Saudabilidade, segurança alimentar, segurança do alimento, está mesmo distante do produtor, Gianpaolo? Interessante, até você falou segurança do alimento e segurança alimentar. E na semana passada eu participei de uma conversa onde um produtor falou assim, que tal a gente usar o termo alimento seguro? E eu gostei dessa sugestão, né? Porque a gente tem os conceitos de segurança alimentar, que é eu ter a disponibilidade de alimento, e a segurança do alimento, que é aquele que está apto para um consumo nosso, do ponto de vista sanitário, principalmente, e esse alimento seguro. Então, eu acho que a gente precisa esclarecer esses conceitos para ficar mais fácil o entendimento. E está diretamente relacionado à nossa vida, não importa se eu sou um produtor, se eu sou um comercializador, ou, eventualmente, que todos nós somos consumidores, né? A nossa vida depende desses alimentos, depende dessa sanidade do alimento para que a gente tenha uma vida equilibrada, saudável, né? Ainda mais nesse momento de pandemia como a gente está vivendo. Ô, Gianpaolo, então a Covid tem imposto um novo olhar sobre o setor. Onde é que esses conceitos se encontram nos processos? No conceito de qualidade ou gestão da qualidade, e quando a gente olha para a indústria e o setor da agricultura, da agropecuária, ele vem num movimento muito forte e rápido, né, de conceitos industriais. Todos os momentos que nós temos picos de problemas no processo, eles trazem um alerta, trazem um ponto de atenção. Isso é estudado na parte de conceitos da indústria, por exemplo, automobilística, e esses picos de problema, eles nos acionam para a gente revisitar, rever processo, ajustar, melhorar, e automaticamente a gente eleva o nosso padrão de qualidade. Nós conseguimos fazer com que aquilo que a gente tinha conhecimento, ele se amplie e a gente passe a controlar melhor todas as etapas ou pontos críticos dessa cadeia de abastecimento, dessa cadeia de fornecimento de alimentos. Quando a gente está, que é o momento que nós estamos agora passando, né? Tá? Inclusive, a gente não tem uma visão para frente de quando isso vai se estabilizar ou vai melhorar. O tempo inteiro é um ponto de atenção, com pontos de controle, muito associados à higiene, né? Para que a gente não transmita e não passe essa contaminação ao longo da cadeia e entre cadeias também, que foi o caso da vaca louca, na década de 90 ali com a parte do bovino, né, que foi uma contaminação cruzada. Então é um momento que a gente aprende, cresce, evolui, e vai para um outro patamar, um outro padrão de controle dentro da cadeia de alimentos, seja industrializados ou perecíveis, não importa. Ô, Gianpaolo, uma das discussões atuais no setor da pecuária tem sido o monitoramento dos fornecedores indiretos, ou seja, o criador de bezerro e o criador de boi magro, que passa para os confinamentos ou para o pecuarista que faz a terminação, né, dos animais, a engorda, e que entregam depois para o frigorífico. Okay. Monitorar os indiretos pode ser considerado rastreabilidade ou existe uma confusão aí de conceitos e de métodos?
Eles se misturam. Eu acho que tem sim confusão de conceitos e métodos, mas eles se misturam. Para eu fazer um processo de acompanhamento, de registro, para que eu tenha uma saída considerada rastreabilidade, eu preciso ter um monitoramento constante do animal, da área, da propriedade, daquilo que eu estou definindo como o meu recorte de monitoramento. Isso é muito importante também, porque quando a gente começa a falar de rastreabilidade, na cabeça da pessoa leiga, que está lá na ponta, o consumidor, quando ele pega uma peça de um alimento, de uma carne, né, de um produto, ele entende que aquele item, ele sabe exatamente quem é o animal originário, o animal um para um, né, o boi que gerou aquele corte. E não é, na prática, não é isso que acontece. A gente tem um lote de possíveis animais e possíveis propriedades que formam aquilo que está sendo comercializado lá na ponta. Então, a gente precisa avançar, não é avançar, mas falar mais sobre esses conceitos junto a todas as etapas da cadeia de abastecimento e principalmente ao consumidor, para que ele entenda que eu começo a monitorar, eu defino a minha amplitude e a minha profundidade. O que significa isso? Qual é a área, qual a região, qual a propriedade, se eu estou fazendo isso com um indivíduo ou com um lote de animais. Esse é um primeiro passo. Olha, eu estou trabalhando em lote, então eu não vou saber um para um quem é quem. Ah, mas por que não? Porque custa. E a operação disso, ela é muito, além de trabalhosa no seu dia a dia, o que resulta num custo, ela acaba não sendo eficiente, ela onera toda a cadeia de abastecimento. Então, não faz o menor sentido. Então, nesse modelo, nós temos esse recorte, trabalhamos em lote. E a profundidade olha, primeiro nós começamos com identificar de onde veio, depois de onde veio, como foi alimentado, de onde veio, como foi tratado na questão sanitária, e assim a gente vai incrementando informações para que a gente possa disponibilizar isso e compartilhar isso com os elos seguintes da cadeia de abastecimento. Eu acho importante, Vera, trazer essas informações, essa lógica, são questões conceituais, porque senão a gente começa a discutir assuntos que no fim nós estamos falando, a gente nem entra num acordo entre nós, porque a gente acaba, entre nós, quando eu digo as pessoas que estão debatendo, porque estamos falando de coisa diferente. Então, eu acho que assim, tem que monitorar, através do monitoramento, a gente começa a ter informação do processo, se eu tenho informação registrada, documentada, eu começo a ter rastreabilidade, e essa rastreabilidade eu preciso definir qual é a minha amplitude e a minha profundidade. Então, significa que eu preciso fazer isso a minha vida inteira. Eu posso, à medida que eu vou melhorando os meus controles, a minha gestão, eu vou aprofundando essa informação. Então, acho que é gradativo, é um processo crescente e contínuo. Gestão da qualidade é contínua, não tem fim. Qual que é a maturidade do Brasil em certificações? Como é que você avalia? Nós somos muito jovens ainda, e principalmente no setor da agricultura, né? E olhando um pouco o setor que a gente tem feito muitos trabalhos aqui da fruticultura também. A gente perde, em termos de exportação e de certificação, para o Chile e para o Peru, para ter uma ideia, né? São dois países pequenos, mas que fizeram um trabalho muito forte para exportação, se organizaram nas suas cadeias de produção de frutas de caroço, de uva, inclusive de vinho também, né, no caso do Chile, e são certificados, exportam. Eu tenho um dado que ele não está tão atualizado, mas a gente tinha ali entre 400 e 500 certificados da certificação Global Gap, que é uma delas aqui no Brasil, né? É pouco, é muito pouco. Eu acho que o mercado está se sensibilizando, os produtores estão se sensibilizando mais, estão procurando, mas quando a gente olha para a base da grande massa da cadeia produtiva de produção, está muito distante ainda da realidade, da sensibilidade desse produtor em querer ir no caminho da certificação. Quais as lições aí que a fruticultura pode passar para outros setores que você acredita que sejam fundamentais, que estejam ali na base da cadeia, que possa ajudar o produtor, ajudar um setor a alavancar essas questões de gestão da qualidade?
Um ponto muito importante que a gente tem vivenciado nesse processo de preparação para a certificação é que começa a trazer uma disciplina e um ritmo, porque exige muito registro, inclusive um dos tópicos é a rastreabilidade, a segurança do alimento, né, a questão de atendimento aos aspectos legais. Então, esses controles, eles exigem documentação, registro, e aí você começa a criar hábito. E nesse hábito não dá para ser realizado pelo dono especificamente. Você precisa de equipe. Então, tem associado a isso um processo de capacitação e educação que vai compartilhando conhecimento dentro da propriedade, compartilhando responsabilidade. Então, você vai eleva o nível e a qualificação de quem trabalha naquela propriedade. Isso é muito interessante. Porque, no final, assim, a gente precisa de gente, equipe, dentro das nossas estruturas, para fazer, não adianta o dono decidir e no seu dia a dia nada acontece porque não é ele que está lá operando a rotina da propriedade, seja ela pecuária, seja ela agrícola. Então, nesse caminho, nesse processo de registro, a gente vê que existe um avanço da capacitação interna por exigência do processo de certificação, isso desonera o dono e dá mais espaço, estimula o time, porque ele acessa posições e informações que ele antes não estava habituado, né? E esse dono, esse proprietário, ele começa a ter espaço na sua agenda para olhar para questões mais estratégicas, ao invés de ficar no operacional também. Porque ele que tem uma visão de mercado, para onde vai, o que eu invisto ou não. Então, isso é um ciclo muito virtuoso. Ô, João Paulo, você tocou num ponto que eu acredito seja fundamental na gestão, que é capacitar a equipe, né? Você dá instrumentos para que a sua equipe trabalhe a favor da produção, da produção da sua fazenda. Quando vocês entram numa fazenda e a equipe está lá, quais são os primeiros passos? Tem um passo inicial que a gente chama de sensibilização. Ele é histórico também, não tem outra forma da gente começar. O que significa sensibilização? A gente reúne vamos chamar, alta direção, e aí tem que estar o proprietário, depende do tamanho, da estrutura da empresa, vamos chamar de empresa rural. E ali a gente explica o que significa esse processo, quais os desafios desse caminho, quais são as documentações, como é que o mercado está trabalhando nesse sentido, por que isso faz sentido. Então, é uma contextualização de uma visão no universo da propriedade e no universo, num aspecto global também, para que esse grupo se sinta posicionado e que isso faça um sentido. Bom, feito isso, a gente tem que identificar quem vão ser as lideranças dentro dessa empresa, dentro dessa propriedade rural. Quem que vai ser o pai da criança, porque vamos dizer, esse termo também, ele é, de certa forma, não é muito positivo, a consultoria, porque o consultor não se compromete muito com as coisas, né? Mas você está indo lá, você dá uma ideia, traz um processo, explica, e vira as costas, alguém tem que fazer. Quem vai executar também é o time da propriedade. Então, a gente precisa identificar quem são as lideranças internas que vão caminhar por esse trajeto aí, por toda essa trilha. Bom, um outro aspecto nessa construção é que a gente define para esses responsáveis, para os seus respectivos times, as entregas com prazos. Então, com quanto tempo cada atividade tem que ser realizada para que a gente consiga cumprir um cronograma de execução efetivamente. O interessante nesse caminho, Vera, é que à medida que, no começo tudo é muito abstrato, mas à medida que a coisa começa a se quantificar, a tomar pé, as pessoas vão entendendo, é natural que elas passem a compreender aquilo que estava sendo só no conceito e aí vira prática, e vão se empoderando desse negócio, né? Vão tomando para si e vão pegando gosto. Então começa a dar ritmo, volta para a questão do ritmo com responsáveis. Isso é muito saudável. Isso traz uma sensação de bem-estar. Sabe quando você entra no lugar e as pessoas têm aquela sensação de, poxa, quem trabalha aqui está gostando? É um pouco desse sentimento, porque é dono, todo mundo é parte, como tem um sentimento de dono daquele ambiente. Você colocou um passo a passo
desses desafios aí para estabelecer esses conceitos, né, de gestão, visando rastreabilidade, enfim. Quando vocês vão para uma propriedade ou para uma agroindústria, existem ali desafios ali na linha principal que são comuns? Nossa, velho, eu acho que o primeiro desafio e que a gente de cara é a comunicação. Por mais que a gente tenha WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça, tudo que é possível, as pessoas ainda se comunicam muito mal. E as mensagens, elas são mal transmitidas entre os responsáveis, ou não existe uma clareza entre os pares ou as equipes. Então, esse é um ponto comum. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Para onde a gente vai? Esse sentimento com um propósito comum compartilhado entre quem está dentro daquela organização. Isso é um dos aspectos mais difíceis, talvez seja o mais simples, mas ele tem uma dificuldade de ser efetivo. O resto, assim, se isso tiver organizado, se isso tiver, não organizado, mas alinhado entre os participantes, as outras ações, elas são processos, elas são operacionais, né? Então, você tem um time que está olhando para um mesmo lado, todo mundo puxando para um mesmo lado e compartilhando desse propósito, as outras questões são questões técnicas, né? Então, eu preciso montar o meu procedimento operacional, eu preciso garantir que aquela atividade, vamos colocar sal mineral no coxo, eu preciso garantir que aquilo faça, eu vou registrar isso num papel, vou registrar o lote do produto, vou registrar a hora que eu fiz isso, o resto é tudo operação do dia a dia, né? Então, acho que o primeiro aspecto e o mais importante, a gente vê isso acontecer em diversas empresas, independente do tamanho, é a questão da comunicação. Acho que isso é fato principal. Você tocou num ponto que, para a gente que é da área de comunicação, é realmente uma grande discussão hoje. Porque a gente sempre falou assim, olha, comunicar não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Sim. Hoje existe uma discussão que vai além, que é comunicar não é o que o outro entende, mas o que o outro compreende. Você traduziu muito bem aí nessa sua exposição, como é importante a compreensão, né, da equipe dos propósitos de uma fazenda ou de uma agroindústria. Ô, Gianpaolo, eu queria avançar um pouco nessa nossa conversa. A gente conversou até agora tendo um foco, né, no mercado interno, a gente falou de nicho no início, mas o Brasil tem um mercado externo que cresce, né? Quando a gente fala em gestão de qualidade, em rastreabilidade, o foco, o olhar sempre foi para a Europa. A Europa demanda esse tipo de atitude, né? Demanda esse tipo de ferramenta de controle. Mas como é que você vê os países asiáticos, a China, por exemplo, crescendo aí na demanda por alimentos? Esse é um caminho também para os mercados em expansão? Vera, a gente, por característica nossa como país, nós somos agrícolas, somos produtores e seremos assim por um bom tempo. Nós deveríamos ser os melhores do mundo e ter excelência nisso. Algumas áreas já somos reconhecidos por isso. Eu acho que a gente tem que olhar como empresários aqui do nosso setor, do agro, e, óbvio, tem que exigir do governo os respectivos apoios necessários, mas a iniciativa privada é que vai ditar o ritmo dessa história. E para o mundo inteiro. Não vai ser Europa, não vai ser Estados Unidos, será para o mundo inteiro. E nós precisamos ser reconhecidos como um país que produz de maneira correta alimentos de qualidade e alimentos seguros. A gente precisa trabalhar nessa imagem. Isso passa pela comunicação, passa pela educação da nossa base de produtores. A agricultura ou a agropecuária, ela sustenta o país há anos, historicamente, nos momentos de crise. Eu acho que está explícito que é um setor que é relevante para todo o nosso negócio, né, como país.
Nós passamos aqui a pandemia sem deixar o consumidor na mão. Não faltou comida, alimento em nenhum momento nos supermercados, perecíveis principalmente. Então, assim, nós fazemos muitas coisas boas aqui. Nós somos um país que tem nome de árvore, né? Brasil. Então, se a gente souber trabalhar esses requisitos aqui nos próximos anos, isso não é algo de 1 ano ou 2 anos, isso é um projeto de longo prazo, que precisa ser passado de geração ou de responsáveis por responsáveis, o mundo vai olhar para a gente com muita dignidade. Eu acho que esse é o ponto que nós precisamos focar e trabalhar, né? E esse tipo de ação, ela não é possível ser feita sozinho. Não existe o salvador da pátria nessa história. São organizações de cadeias produtivas que se unem e se coordenam. Isso também tem muitos estudos, a USP, a Federal de São Carlos, muitas universidades que trabalham com esses conceitos, né, de cadeia produtiva, que a gente precisa usar dessas ferramentas para poder otimizar isso, dar mais velocidade a isso. E não é mais a minha opinião ou a sua opinião, é aquilo que faz sentido para o conjunto, sem romantismo, tá? Nós não estamos falando de romantismo e nada de... É uma questão de eficiência mesmo de processo e cadeia produtiva para que a gente entregue um produto reconhecido pelo mundo. E não vai ser só um ou outro continente, vai ser o mundo inteiro. Nessa demanda global, qual que é o mercado mais exigente hoje? A Europa continua na ponta aí dessas exigências? Sim, a Europa continua na ponta, principalmente quando a gente pega a Alemanha, para produtos certificados. A hora que a gente vai para a parte de agricultura, fruticultura, os níveis de uso de limites, né, dos defensivos agrícolas que são utilizados, seja aqui no Brasil, ou tanto pelo Codex também, que é uma referência internacional, muitas vezes as redes de varejo alemãs, elas reduzem esse limite, que já é um limite autorizado na própria Europa, né, ou em outros lugares do mundo. Então, continua assim sendo os mais exigentes. Existem países com as suas peculiaridades, né, como um abate halal, alguma coisa assim, que aí são realmente nichos específicos, mas a Europa, ela dita a referência do maior controle, do maior exigência quando comparado ainda a outros países, em todas as cadeias, de maneira geral. E você vê mudanças pós-Covid nessas exigências? Eu acho que não sei se a tua pergunta foi para mudança para mais ou para menos, eu acho que é do que estamos para mais. Uhum. A preocupação, ela está aí, ela está posta. Nós, quando vamos ao supermercado atualmente, a gente pega um alimento e fica assim, será que alguém que tocou nesse alimento, nessa embalagem, não vou nem falar do alimento in natura, na embalagem, tinha ou não, estava ou não contaminado? Então, são preocupações que estão inerentes hoje na cabeça talvez elas se reduzam com o tempo, porque a gente vai esquecer, mas esse ciclo ele tem uma cauda relativamente longa. No conceito de qualidade, todas as vezes que a gente tem um susto como o que nós estamos vivendo, a gente dá um passo muito importante na melhoria dos processos. E não faz sentido voltar para trás, porque aquilo é incorporado na minha rotina de trabalho. Então, eu entendo que a gente só vai avançar e essas exigências vão do que nós temos hoje para mais, não para menos. Qual que é a extensão do conceito de saudabilidade nesse momento? Vera, saudabilidade, vamos pensar o seguinte, nós estamos vivendo mais, estamos buscando uma vida mais equilibrada, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu contexto. O fato é que nós saímos aí de uma expectativa de vida de 40, 50 anos, fomos para 70 e hoje já está em 80, e em alguns lugares do mundo chega a 110 anos de vida, né? Não dá para trabalhar, olhar para isso desconectado daquilo que eu utilizo como alimento com a relação da minha vida direta e a qualidade da minha vida. Tem outros aspectos como exercícios, né, o sono, mas a alimentação e qualidade de vida passa pela característica do alimento, um alimento saudável. Então, a gente vive num contexto interdependente. Se aquilo que eu estou fazendo lá na terra, no solo, né, no chão,
ele vai para um animal, vai para uma planta, de maneira estruturada, organizada, saudável, dentro de uma ciência conhecida, isso transita para a indústria, transita para o varejo e chega até a minha casa para o alimento que eu vou preparar. É uma cadeia, um ciclo virtuoso de interdependência muito rico e, fazendo analogia, muito saudável. Né? Então, essa é a forma que a gente precisa olhar para essa lógica da cadeia de alimento e para os alimentos, seja a parte de pecuária, seja a parte de agrícola, porque a gente está vivendo mais, a gente precisa dessa garantia desse alimento que não nos prejudique nesse caminho, de uma vida mais prolongada. Então, o produtor, ele sabe que o alimento que ele produz é saudável, ele sabe que ele tem um alimento nobre na mão. Ele tem consciência disso em termos de cadeia? Ele consegue mostrar para a cadeia a saudabilidade do que ele produz? Ou a gente está atrasado ainda nessa missão? Eu acho que a gente, talvez a palavra não seja atrasado, mas eu acho que a gente precisa dar mais visibilidade para essa questão da saudabilidade. Aí não adianta ou o produtor ou qualquer um da cadeia produtiva dizer eu tenho. Vai precisar de comprovação do que ele está dizendo que é saudabilidade. Então, são análises desses alimentos, análises de solo, a rastreabilidade, né, a avaliação da qualidade desse alimento no aspecto qualidade de maciez de carne, por exemplo, ou a parte de proteína em grãos. Então, são elementos que vão compor aquilo que eu estou chamando de saudabilidade. Vamos lembrar, porque cada um, quando vê essa palavra, interpreta de uma maneira. Então, eu preciso descrever e deixar muito claro o que é que eu estou chamando de saudável. Né? E eu acho que a gente tem, para mim, assim, eu estou muito otimista, apesar do momento ser muito difícil, de desafio para todo mundo, eu acho que também é uma grande oportunidade da gente fazer uma reviravolta. Eu sou otimista, eu acho que a gente tem que explicar, falar e sentar para definir o que é saudável. Então, é um alimento que tem essas características, nessas condições e serve para você na sua alimentação desta maneira. Você está de acordo comigo? Né? E pergunta, consumidor, vocês estão de acordo comigo? Uma vez um pensador aqui da área de marca, de brand, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, a nossa cadeia de varejo, os nossos elos finais de comercialização, eles não conversam com o consumidor, eles gritam com o consumidor. E aquilo fez muito sentido para mim, porque é esquema Casas Bahia, né? Começa a promoção. Não estou explicando nada para o consumidor, não estou explicando nada do alimento, não estou explicando nenhuma característica, só estou falando que ele é barato. Né? Se a gente pega as mensagens de jornal, e o brasileiro é muito sensível à questão das promoções, é isso. A hora que você abre um horário nobre da noite, tem uma promoção do supermercado falando sobre o preço. Olha, esse produto tal, mais barato. Ninguém fala da característica do produto. Né? Então, a gente tem que ir, vamos dizer, minando isso para chegar em algum lugar diferente. Bom, João Paulo, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada pela presença, João Paulo. E a gente fica na expectativa de que essa nova maneira de tratar a sustentabilidade traga resultados para o produtor naquela equação de mais quilos de carne por hectare, mais gestão de qualidade, uma pecuária cada vez mais forte. Obrigada a você que acompanhou o DBO Entrevista. Lembrando que esse conteúdo fica disponível no nosso site portaldbo.com.br e nas nossas redes sociais. Você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos fazendeiros, técnicos, consultores e discutir esse tema tão importante que é a gestão da cadeia com a equipe da sua fazenda. A gente conversou muito sobre a comunicação e é isso que a gente precisa fazer. Acompanhe a DBO. Nossa missão é fazer o melhor jornalismo da pecuária brasileira. Impressa e digital, a DBO está sempre na mão, na sua casa, na fazenda, na sua empresa, todos os dias. Até o próximo DBO Entrevista. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois.
Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano: instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.